Jeremias 18, o texto também será projetado na tela. A partir do verso 1 até o versículo de número 6, tá bom? Jeremias 18, de 1 a 6, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Deus. A palavra é esta: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem, ou a minha palavra. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda, ou um trabalho que realizava das rodas. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado, em outra tradução. E ele, o oleiro, o refez, moldando outro vaso, ou fez dele novamente outro vaso, de acordo com a sua vontade, ou conforme lhe pareceu bem. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, e esta é a mensagem: ó comunidade de Israel, ou ó casa de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro com este barro, com este vaso? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade ou casa de Israel. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos juntos neste compartilhar da palavra. A palavra é de Deus. Estamos aqui, seus filhos, seus servos e servas. Vamos orar ao Senhor pedindo mais uma vez a iluminação do Santo Espírito. Que Deus nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo mal e proteja a nossa mente. Para que possamos entender, não só escutar, mas ouvir. E ouvir, obedecer. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, estarmos juntos aqui na tua casa, com a tua igreja reunida, parte dela de forma presencial, muitos também online. E somos uma igreja hoje até os confins da terra. Graças a essa instrumentalização da internet. E agradecidos ao Senhor por sermos uma igreja solidária, generosa, uma igreja que tem no seu coração gratidão, amor às vidas, cuidado pelas almas. E obrigado por participarmos não só de uma igreja, mas desta casa de profetas, casa de Israel, casa de oração para todos os povos, uma igreja acolhedora. Obrigado por todos que estão aqui, amigos, visitantes, membros, congregados. Fale com a gente através desta palavra que é santa, é uma palavra irrepreensível, eficaz, viva, porque somos uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Que o Senhor possa receber como adoração a nossa atenção a esta palavra. E usando este teu servo que sou eu, que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, Senhor da igreja. Oro e agradeço. Amém. Vamos caminhando de acordo com o texto, verso 1, entendendo aqui algumas palavras-chave. Quando o texto, no verso 1, vai mencionar, veio a palavra do Senhor a Jeremias, a palavra ou a mensagem do hebraico dabihar ou dabar,
Esta palavra, ela tem alguns significados amplos, mas sobretudo equivale a dizer que são palavras faladas, verbalizadas literalmente, ou um discurso. Por isso uma tradução fala de mensagem ou mensagens. Mas o mais importante de dabar, da tradução de dabar, é que o uso desta palavra é um uso exclusivo para transmitir uma comunicação divina. Muitas vezes essa palavra dabar, ela é usada por Deus, designada por Deus para trazer uma revelação aos profetas. Amém? Então, a partir deste momento, quando observamos a etimologia desta palavra, vamos entender que o Senhor Deus está falando. Deus falou lá atrás com os profetas, e o Espírito Santo tem falado atualmente com a sua igreja, que somos nós. Deus está falando continuamente. Por esta razão, no último livro bíblico, que é também chamado de livro das revelações, ou Apocalipse, nós vamos ter algumas sentenças ali, ou pelo menos 7 delas, são 7 cartas, que tem ali por princípio básico: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando, ou está dizendo, ou está comunicando às igrejas. Você tem ouvido a voz do Senhor? Porque o Senhor está falando. E se você tem ouvido, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido a sua movimentação a respeito daquilo que você recebe? Porque quando Deus está falando comigo ou com você, Ele está te presenteando com algo muito poderoso, muito valioso. Ele está pondo nas suas mãos algo de inestimável valor. Então, o que eu e você, nós estamos fazendo com aquilo que estamos recebendo da parte de Deus? Quando a palavra do Senhor, então, ela veio, a minha palavra do Senhor. Jeremias disse: a palavra do Senhor veio. Que privilégio, meus irmãos. Veio a palavra de Deus. Deus está falando. Que lindo, maravilhoso. É ou não é? Isso prova que Deus ainda não desistiu de nós. Aliás, Deus nunca desiste de nós. Isso mostra que Deus está interessado ainda na gente, meus irmãos. Agora é interessante que o profeta começa essa narrativa falando: veio a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra, não é uma palavra humana, não são as minhas palavras, percebe? Aqui nós temos uma observação: as palavras do Senhor versus as minhas palavras. Observe que comigo no texto é claro, quando diz que quem fala é o Senhor, quem está promovendo esse discurso, essa palavra falada, que é ouvida pelo profeta, é o Senhor, próprio Deus. É uma comunicação divina diretamente com o profeta. Uma revelação que é dada somente para os profetas. Por isso o uso exclusivo desta palavra no hebraico. E eu fico pensando, fico me colocando no lugar do profeta Jeremias nesse momento. Eu fico pensando, que privilégio. Isso mostra que Deus está interessado na gente. O emissor é o próprio Deus. E Ele está dizendo, Ele está escrevendo esta carta através do profeta. E eu creio que Ele está dizendo ainda hoje, porque eu vejo isto aqui como um ato contínuo. Deus está aqui, amém? E Deus está falando, amém? E para quem Ele fala? Ele fala para Jeremias, o profeta, o emissário de Deus. Mas não é só um profeta. É alguém que recebe aquela palavra falada, aquele discurso.
aquela comunicação divina, aquela divina revelação, e é alguém que se coloca à disposição, é alguém que está disponível para ouvir e agir. Isso me chamou a atenção. E Deus precisa de gente disponível para ouvir e agir, para fazer a obra dele. Imagine você que Deus poderia fazer tudo sozinho e tudo seria muito bem feito. Amém? Amém não, irmãos. E tudo seria excelente, porque e tudo que Deus faz é perfeito. Ei, se posicione, você não está só em um domingo. Você está no primeiro domingo do mês de agosto. No dia 7, que é o dia da perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito. E a nossa mente está condicionada a se contentar com o bom. Mas a gente esquece do profeta Isaías 1, 18, 19. Comereis o melhor desta terra. Ei, Deus está chamando a tua atenção. No primeiro dia dessa semana, no dia 7, todos os demais domingos são múltiplos de 7, para dizer para mim, para dizer para você, para a igreja, que Ele tem o melhor para você, Ele tem o que há de mais perfeito para a tua existência. Essa era a hora de você dizer um amém, pelo menos. Porque quando você não fala amém, eu fico preocupado, porque posso ter falado alguma coisa errada. Aí eu tenho que assistir depois lá. E por que eu estou dizendo isso no mês 8, que é agosto? Porque 8 na Bíblia significa recomeço. Ei, pega isso no teu espírito. Deus está te dando uma oportunidade para você, para mim, para nós. A oportunidade de recomeçarmos com tudo aquilo que é perfeito. Amém ou não? Tome posse. Eu já fiz isso. Queridos, então veio esta palavra. O emissário aqui hoje é você. Somos nós que estamos recebendo esta palavra. Percebe? A questão é, quem se dispõe? Jeremias só precisava, eu olho para essa palavra e para a movimentação desses acontecimentos, para esses verbos de ação, e eu percebo que Jeremias, ele só precisava de uma coisa, é aquilo que eu e você precisamos. Jeremias só precisava estar no lugar certo, na hora certa, porque quem estava falando era a pessoa certa. E a despeito do que ele ouviu, ele precisava fazer a coisa certa, que é o que vamos ver daqui a pouco. Eu creio que você está no lugar certo. Você está na hora certa, você está com as pessoas certas. Você crê? Porque tudo é possível que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Você tem estado no lugar certo, na hora certa. Está ouvindo a pessoa certa. Porque o diabo também fala, viu? E fala da Bíblia, hein? Agora veja, o texto ainda diz que a palavra que veio. Então, quando Deus fala, o que fazer? Eu quero pensar com você alguns princípios espirituais importantes para uma vida alinhada com o Espírito Santo. E quero que você possa imergir comigo nesta palavra, nesta mensagem, neste dabar, percebendo que Jeremias ouviu, ele recebeu essa palavra, ouviu essa palavra, ele recebeu essa palavra e ele obedeceu esta palavra. E a gente? O que nós estamos fazendo com o que estamos recebendo? Qual foi a mensagem? Qual foi o discurso desta palavra? Verso 2. Levanta-te. Na versão atualizada traduz, dispõe-te. Eu fiquei pensando nesta palavra, que é a mesma palavra que Deus fala com Josué. Dispõe-te agora. Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora. Levanta-te.
e desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Levanta-te ou dispõe-te são verbos fortes de ação. São verbos que mexem com a gente. E por que mexe com a gente? Porque exige uma reação a esta palavra. Exige um posicionamento. A gente fica incomodado. O que a gente vai fazer quando recebe uma palavra dessa? É, por assim dizer, em outras palavras, não fique aí parado. Não fique aí inerte. Não fique achando que não é com você essa palavra. Pelo contrário, se é a palavra de Deus, é para nós todos. Eu lembrei de uma pessoa que esses dias aí, meses ou anos, quando convidado para pregar a palavra, falou assim, mas eu não estou preparado, aquela coisa e tal. Mas logo a pessoa já se corrigiu, dizendo assim, não, eu vou. Porque se a palavra é de Deus, não é minha. Então eu vou lá e vou pregar, porque a palavra é de Deus. Você só é o emissário. E aqui é o povo dele, estão os emissores. Aqueles que vão falar, aqueles que vão ouvir. Sim ou não? Então levanta-te, dispõe-te. Não só a pregar, mas para ouvir, não só ouvir, obedecer. É esta atitude que Deus está aqui comunicando ao profeta. E a nós todos hoje. Reaja, não desista. E não resista. E não desista. Vá em frente. Eu imagino Deus dizendo assim, até quando você ouvirá as minhas palavras e ficará aí indiferente, achando que não é com você. Ou achando como a gente achava lá atrás. Não, bem que aquele irmão podia vir, que aquela palavra era boa para ele hoje, né? Mas Deus está falando é com você que está aqui hoje, comigo. Porque a palavra até chegar aí onde você está, tem que passar por mim primeiro. E eu quero que você anote aí, que ninguém, absolutamente ninguém, pode ficar indiferente ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está falando à igreja. O Espírito Santo está comunicando à igreja. E ninguém consegue ficar indiferente ao Espírito Santo. E ele quer uma resposta de nós. A pergunta não é se o culto foi bom, mas a pergunta é se a palavra foi boa ou não. A pergunta é o que eu vou fazer com esta palavra que eu recebi vindo ao culto. Porque você veio aqui hoje, você está assistindo aí pela internet, porque você está precisando receber alguma coisa. E você veio dar a sua atenção em forma de adoração a Deus. Então você está recebendo. A grande pergunta é, o culto foi bom? Não. O que eu vou fazer com esta palavra? O que eu vou fazer amanhã, no dia a dia, com esta palavra que eu estou recebendo da parte de Deus, através do pastor, ou do servo, de quem está aqui comunicando? E um dos primeiros princípios é ouvir, obedecer. Jeremias se levantou e obedeceu à voz do Senhor. Levanta-te, dispõe-te, uma ordem de Deus. Mas veja que é uma ordem simples. Uma ordem clara ou objetiva, não é uma ordem absurda, é uma ordem que a gente consegue fazer. Sim ou não? Uma ordem simples de atender, um chamado, uma voz fácil, simples de obedecer, sem rodeio, sem questionamento, sem murmuração. Uma ordem de ontem, mas que é para hoje também. Uma ordem que ontem foi para Jeremias, mas hoje é para mim e para você também. Dispõe-te significa, se coloque à disposição. Eu quero te usar. E essa palavra, este dabar, esta comunicação divina, esta revelação profética, ela exige de nós duas coisas: proatividade e resposta. Proatividade para que se tenha produtividade. E a partir da produtividade vamos ter os resultados. Uma resposta ao que nós estamos ouvindo. Levanta-te, se coloque em pé, espiritualmente.
pois parado, sentado, não dá para fazer a obra de Deus. É como se Deus estivesse chamando a atenção do profeta Jeremias. É como se Deus estivesse alinhando o espírito dele, que é o Espírito Santo, ao espírito do profeta Jeremias. Mas ele vai dizendo assim: Jeremias, se coloca de pé para alguma coisa, vai. Eu estou te chamando para uma obra grandiosa, para uma mensagem poderosa. Quantos estão entendendo? Amém ou não? Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado aí. Você está entendendo? Agora veja, Renato, ele vai dizer, no verso 2 e 3, ele vai dizer, desce. A impressão que dá é que o texto está em movimento. E realmente está, porque o reino de Deus está em movimento. Por isso a igreja não pode ficar parada. Mas não é qualquer movimento. É um movimento ordenado pelo Espírito Santo, viu? Desce. A palavra veio dizendo, desce a casa do oleiro, que eu quero contigo falar. Foi a partir disso que eu tirei uma expressão muito carinhosa que tem assim, essa tradução. DDD. Dispõe-te e desce, Deus precisa de você. DDD para algumas pessoas da minha idade, não muito tempo distante, era outra coisa, né? Mas DDD. Dispõe-te, desce, Deus precisa de você. O mundo precisa de nós. O mundo precisa de Deus. E nós somos aqueles e aquelas que vão comunicar Deus nas pessoas. Você entende isso? Desce, observem que Deus falou desce, Deus não falou sobe. Tem algo interessante aqui. Desce a olaria, primeiro para observar, aprender, para depois praticar. O conhecimento que vem aqui pelo exemplo. Deus não vai pedir nada de nós, algo absurdo. Mas Ele vai mostrar o caminho para a gente aprender o ofício, observar a obra. Você desce com Deus e sobe com o Espírito Santo. Simples assim. Fato interessante, por que Deus não falou com Jeremias aonde ele estava? Seria muito cômodo? Seria mais fácil para o Jeremias? Por que Deus mandou, eu fiquei pensando, por que Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro? Por que será que Deus não fala com a gente lá em casa? E Deus fala com a gente lá em casa, claro. Mas será que, por que às vezes Deus tem que trazer a gente na igreja para falar com a gente? Por que será que Deus tem que trazer a gente, levar a gente para a célula para falar com a gente? Enfim, por que há essa movimentação? Porque tem coisas, meus irmãos e irmãs, que a gente entende, vai entender melhor, quando além da gente ouvir, a gente vê. Percebe? Por isso Deus mandou o profeta Jeremias ir lá na casa do oleiro. Porque além de vê-lo trabalhar e além de aprender um ofício, Deus queria comunicar uma mensagem profética para uma nação, para um povo. Deus está ensinando o profeta o que ele quer ensinar para o povo. E descer para quê? Primeiro para ouvir as palavras. Como nós precisamos ouvir a voz de Deus quando nos diz, desce, e obedecer. Agora é interessante, você consegue perceber comigo, que muita gente não quer descer. Pelo contrário, a gente só encontra pessoas que querem só subir, ou até mesmo fugir. Quer ver alguns exemplos? Jonas. Jonas também não quis descer. Ele foi convencido, entre aspas, por livre e espontânea vontade de Deus, a descer. Você conhece a história. Jonas desceu ao porão do navio. Desceu ao fundo do mar. Tudo isso para poder ouvir melhor a voz de Deus que já estava falando com ele antes de ser necessário toda aquela movimentação. Então, quando a gente obedece,
Quando a gente não obedece, perece. Percebe? João 3,30, quando a gente desce, ele sobe. E João, o Batista, diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Outra pessoa, outro exemplo de quem precisou descer, literalmente, Lucas 19, Zaqueu. Jesus disse para Zaqueu, desce depressa. Porque ele quer ter um relacionamento com a gente. Para que tenhamos relacionamento com outros. É tão interessante essa palavra, Renato, em Lucas 19, que aí Jesus entrou na casa de Zaqueu, e quem era o Zaqueu? Era um corrupto, correto? Sim ou não? Me ajude aí. E ele ouve a palavra, na presença do Senhor ali, e naquele momento ele é tocado pelo Espírito Santo. Tanto é verdade, que há uma conversão real e verdadeira. Ele fala, Senhor, eu sou corrupto, eu sou ladrão. E é como se o Senhor fala assim, eu já sei disso, Zaqueu, me conta algo que eu não sei. Mas ele fala assim, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu estou agora dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorqui, eu defraudei, eu roubei alguma coisa, vou devolver 4 vezes mais. Quem em sã consciência humana faria isso? Isso é algo espiritual, porque ele foi tocado pela palavra de Deus, que veio a ele através do Rei Jesus. Agora veja comigo, Renato, o verso seguinte, que Deus, o Senhor Jesus, ele não é que ele descarta aquela atitude, mas qual é o real interesse do Senhor Jesus, presbítero Ney? Na salvação daquele homem. Não é na restituição, isso ainda que seja importante, porque isso é testemunho de quem realmente se converteu, mas o que o Senhor Jesus responde para ele é, hoje houve salvação nesta casa, porque houve desprendimento de bens e de coisas, em prol de pessoas, houve arrependimento, houve perdão, e hoje a salvação entrou neste lar, porque agora os vínculos já não estão mais voltados ao que se vai ganhar e ao quem se vai roubar ou quem se vai extorquir ou explorar. Mas agora os vínculos são vínculos espirituais, são vínculos de salvação, são vínculos de quem eu vou ajudar e o que eu posso fazer. Não para amenizar as consequências do meu pecado, mas para ajudar aqueles que mais necessitam, que muitas vezes eu explorei. Então o Senhor está interessado na salvação das almas. E naquele dia, no caso de Zaqueu, que precisou descer depressa, hoje houve salvação, porque este homem também é filho de Abraão. Naquele momento, estabelece-se uma paternidade. Ele se torna filho, deixa de ser criatura. Mas tudo isso começou quando? Ele ouviu uma palavra que dizia para ele, desce depressa. Eu preciso falar com você. A salvação precisa entrar na tua casa. A palavra de Deus precisa entrar na sua mente para que haja salvação na tua casa. A salvação aqui não é só a salvação para a vida eterna. É muita coisa mais do que isso. É vida em abundância. É saúde plena. É libertação, é livramento. Entende isso? Então, Jonas não queria descer, desceu. Deus falou com ele, mudou o seu ser. Uma cidade toda foi salva, viu? Na época, estimativa, 120 mil habitantes. Zaqueu estava lá interessado, curioso. Desce depressa, salvação. Está vendo a salvação em Nínive? Está vendo a salvação em Zaqueu e toda a família? Josué, o descer exige humildade, disposição. É típico exemplo de Josué, quando Deus fala para ele assim, dispõe-te agora. Moisés havia morrido. Josué estava de luto, mas a obra de Deus precisava continuar. E de fato continuaria através de Josué, como assim ocorreu. E Josué é uma espécie de Jesus no Antigo Testamento.
A propósito, a obra de Deus continua através de nós, você sabia disso? E apesar de nós. Porque é Deus que quer fazer. Por isso agora, emergimos agora na questão do barro, da água. É Deus que quer fazer. Mas mesmo assim, é interessante perceber que tem muita gente que não quer descer. E quando desce, não se envolve. É o típico exemplo de quem vem à igreja por mera formalidade, não é o teu caso, por mera tradição, por pura religiosidade. Porque os meus avós, eles iam nesta igreja. E eu vou. E agora eu vou. Mas por dentro, estão ocos, estão vazios. A palavra não penetra, a água não penetra, é o barro duro, você percebe? Conhece alguém assim? Mas aí nós vamos agora para a casa do oleiro. Amém ou não? O oleiro aqui do hebraico yassar. Significa formar, moldar, delinear. As mulheres conhecem muito essas coisas. É a mesma palavra usada, projeta Gênesis 2:7. É a mesma palavra usada por Deus para criar o homem do pó da terra. Vamos ler juntos? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus delineou, formou, moldou, formou este homem, esta mulher, o pó da terra. Sendo assim, Deus é o oleiro. Deus dá o endereço certo, vá à casa do oleiro. Muito provavelmente um lugar comum, fácil de encontrar. Ei, você não precisa ir longe, tá? O local que Deus indica é de fácil acesso. Você sabe onde é, você vai, e vai bem. Deus quer nos ensinar através de coisas simples, meus irmãos. Através de pessoas simples. Gente próxima da gente. Presta atenção, que Deus quer ensinar algo muito forte, muito profundo. Para mim, para você. Tem sido isso, tem acontecido isso. Com gente simples. Gente que às vezes você já pensou assim, não consegue nem falar o português certo. Mas é Deus falando. É um menino que a gente para aqui no sinaleiro, pede alguma coisa. É Deus comunicando alguma coisa. Se você tem e não quer dar, nunca fale que não tem. Fale, não vou te dar hoje. Ou eu não quero te dar. Você tem o direito de não dar. Mas nunca minta. Não fala, não tenho. Porque a gente sempre tem alguma coisa para dar. Ainda que seja uma palavra de bênção, de oração. Às vezes não tem dinheiro. Mas a gente sempre tem alguma coisa. E Deus está falando. Aí eu paro. E sempre tem uma sacolinha de moeda dentro do carro. Mas não é para você ficar no sinaleiro pedindo, não. O pastor está passando, eu vou lá. Porque eu sei que tem, né? É para isso. É para essa finalidade. Para ajudar as pessoas. O que elas vão fazer com aquilo, pouco importa. Percebe? Mas sempre tem alguma coisinha ali. Aí o menino parou ali, bateu no vidro. O senhor pode me dar umas moedinhas? Eu falei, opa, com certeza. Pá. E o que você vai fazer? Eu vou ajudar minha mãe para pagar as contas, que a coisa não está fácil. Deus te abençoe. Aí passei assim, olhei no retrovisor, cadê o menino? Não se via mais o menino. Mistérios de Deus. Deus está comunicando alguma coisa com a gente, sim ou não? Sim ou não? Deus está comunicando aí alguma coisa com você? Então desce. Obedece. Agora desce depressa, porque Deus não é que Deus tem pressa, nós estamos atrasados. Deus está falando. Você já sabe. Casa do oleiro, Yassar. Veja, coisa simples. Basta se dispor para ouvir, meus irmãos. Deus fala através da natureza, com a natureza, com tantas coisas, até com pessoas. Deus está falando. Às vezes eu estou lá no jardim da casa pastoral, preparando meu sermão ali, olhando as plantas, as flores. Estou ali olhando e Deus está falando, está comunicando. É uma flor que abriu, aí ela já murchou, mas está gerando mais 2 ou 3, aí eu já lembro do Espírito Santo, e o Senhor vai falando.
com as pessoas que passam, com as pessoas que vão pedir a nossa porta. Deus está comunicando muita coisa. Qual tem sido nossa resposta? Eu estava vendo o presbítero Ney falar e eu lembrei também dos nossos líderes de células, das pessoas que participam das células, contando as experiências comuns, vividas ali naqueles dias. E quantas experiências estão marcando a nossa vida, estão edificando a nossa existência e a vida de outras pessoas. Como é bom a gente estar na célula. A gente aprende muito, é muito bom. Vamos caminhando aqui para samá, ou sama, ouvir no hebraico, ouvir com inteligência. Percebe que não é só um escutar, é um ouvir mais profundo. Ouvir com inteligência, implicação de atenção, assim como vocês estão agora. Concordar, dar ouvidos, escutar. A palavra assume também a ideia de obediência. Por isso que nós estamos falando do princípio. Ouvir, obedecer. É ato contínuo, não tem vírgula, não tem separação, estão juntos. Porque Deus, ele pensa assim, eu estou falando, eles vão ouvir e obedecer. Para nós, e nós falamos, vamos ouvir, mas depois a gente obedece, né? E às vezes a gente deixa para depois. Não, Deus pensa assim, ouvir, obedecer. É simples assim. Na mentalidade de Deus é assim. Nós causamos essa diferença, essa separação. Vocês estão aqui, sama, ouvindo com inteligência, concordando, por isso que às vezes a gente pergunta amém ou não amém, às vezes faz uma pegadinha para ver se acorda o pessoal, né? Mas isto assume também uma ideia de obediência, pode significar também, anote aí, atender a um pedido ou uma ordem. Então Deus não está falando, desce, vai à casa do oleiro, desce, vai à casa do oleiro, lá você vai ouvir as minhas palavras, mas observa que o homem que está trabalhando com as rodas, essa palavra chama a atenção para ouvir várias coisas, porque o ouvir é mais profundo, porque o ouvir é mais íntimo, porque é Deus que está falando. Você vai prestar mais atenção quando é Deus. Aliás, a gente deve prestar atenção com todas as pessoas. Olhar nos olhos, deixar de mexer no celular e olhar com atenção. É isso que Deus quer da gente com as pessoas. Eu não sei você, mas é tão desagradável você estar falando com alguém, a pessoa está mexendo ali no celular. Passa uma impressão que aquilo que você está falando, ou aquilo que você está comunicando, não tem tanta importância para aquela pessoa. E às vezes você nem está pensando nisso. Tem importância. Mas o que está falando aqui é o ouvir, a comunicação com os olhos também. Não só com a fala. Percebe? Então, essa palavra, Gênesis 27:6. Ouvir uma outra pessoa falando. Veja que é tão profundo. Não sei se você vai conseguir entender, mas é tão profundo o uso desta palavra no hebraico aqui, em Jeremias 18:6, que é a mesma palavra usada em Gênesis 27:6. Ouvir uma outra pessoa falando. Gênesis 3:10, ouvir a voz do Senhor. Ouvir qualquer coisa que possa ser percebida com o ouvido. Por isso, lá em Apocalipse vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. É o aparelho de audição, não é só a orelha, mas é o ouvido, é algo interno, você percebe isso? Senão estaria escrito o quê, dona Lígia? Quem tem orelhas para escutar, mas está dizendo mais profundo, quem tem ouvidos para ouvir. Parece uma redundância, não é, Deus está querendo comunicar algo profético. Agora verso 6, casa de Israel. Por que o povo de Israel precisava ouvir? Porque eles não estavam se colocando à disposição para ouvir. Ezequiel 3:7. E Deus não estava disposto. Olha que a coisa tão agora vai pegar um pouco mais forte. Por que Deus está falando para o profeta o que ele quer fazer com uma nação? Porque a nação não queria ouvir a voz de Deus. Não queria ouvir e obedecer, estão entendendo? E olha como que chega ao ponto de Deus falar que não estava disposto a ouvir os belos serviços de adoração do povo. Pois eles não seguiam a justiça, conforme diz lá em Gênesis 27:5. E pode projetar também Amós 5:23. É um texto forte, mas é a realidade.
o povo tinha fechado os ouvidos para a voz de Deus. Então ele está levantando o profeta, mas primeiro o profeta também tem que ouvir e obedecer, porque ele vai falar com o povo como porta-voz, como revelação divina. Por isso ele tem que descer à casa do oleiro, que significa também, sabe o quê? Casa de restauração. Se você está aqui como eu, nós estamos sendo restaurados. Jeremias ouviu, atendeu ao chamado e obedeceu para o endereço que Deus começou a caminhar, mostrar para ele. A olaria é a casa do pai. É o típico exemplo do filho que retorna à casa do pai. Então você está no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo o que é certo, porque é a palavra de Deus. Amém? E o que Deus quer de nós hoje? Deus quer exatamente a mesma coisa. Descer à casa do Pai. Permitir que a gente possa ouvir, e esse ouvir seja um ouvir restaurador. Ele quer que a gente ouça, obedeça e seja restaurado. E outro princípio, se torne um vaso de bênção. Esse obedecer, observe que a própria palavra obedecer já tem o descer na obediência. Obedecer. Transforme-se, se permita, preste atenção, se permita, estando na casa do oleiro, nas mãos do Pai, se permita como barro, descer a água, que é a água na Bíblia é palavra. Permita então esse barro duro, essa coisa que está toda aí desfigurada. Você viu a tradução? King James diz na tradução, desfigurado. Permita que esta água, que é a palavra, que é da bar, chegando a você, molde você como um vaso novo. Isso é forte, hein, gente? Porque Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Através desta palavra, deste dabar, desta água que está sendo derramada aí, para você, para mim, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Casa de restauração. A mensagem de Deus para nós esta noite é esta. Que se você entender que é necessário se colocar à disposição, dispõe-te, levanta-te. Vá à casa do oleiro, vá à casa de restauração. Porque eu quero contigo falar. Porque eu quero te restaurar, eu quero te fazer de novo. Porque você é barro em minhas mãos. Não é no sentido de barro, no sentido de ser algo sem valor. Não, pelo contrário, eu vou te transformar num vaso novo, um vaso de restauração, um vaso de bênção na vida das suas pessoas, seus irmãos, todas as pessoas que você encontrar. E eu vou encher esse vaso de bênção. E você vai transformar tantas coisas boas, e você vai transbordar de tantas bênçãos que as pessoas serão alcançadas por aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Percebe que enquanto você está em construção, em reconstrução, Deus está te usando? Como o vaso, verso 4, como o vaso que fazia do barro, se quebrou nas mãos do oleiro. Tornou a fazer dele de outro vaso, conforme que lhe pareceu bem aos seus olhos. Agora veja uma coisa aqui interessante. Não é como você quer que seja feito, é como Deus vai fazer. É segundo os olhos de Deus. Então chegou à casa do oleiro, Jeremias parou, observou ali uma porção de barro duro estava sobre as rodas, e a água foi chegando, esse barro foi amolecendo, e as mãos do oleiro nele faziam ali o seu querer, o seu realizar, e logo se formou, diga comigo, logo se formou um vaso do jeito que o oleiro desejava. Agora é interessante que cada vaso aqui tem um formato, né, Renato? Tem uma formosura, mas todos são usados para o mesmo propósito. É isso que é interessante. Depois de contemplar aquela cena, meus irmãos, o vaso na mão do oleiro se quebra. E aí ele refaz de novo. E é isso que Deus faz comigo, com você. Permite muitas vezes nos quebrar e vai nos amassando até chegarmos à forma que Ele quer.
e sermos usados da maneira como o Espírito Santo aprove. O oleiro tomou o vaso mesmo quebrado, pôs sobre as rodas e um vaso novo ele formou. É isso que é outro princípio. Deus nos refaz. Deus nos refaz. Vasos novos. E eu coloquei aqui, nas mãos do oleiro. É assim que eu quero estar, meus irmãos. Nas mãos do oleiro. Amém, queridos? Porque somos refeitos pelo oleiro sempre que precisar. Vamos encerrar, pode fechar a sua Bíblia. Jeremias, versos 5 e 6, ele ouviu a voz de Deus, então, será que... Aí vem uma pergunta. E essa pergunta é para mim e para você também. Será que eu não posso fazer contigo o que o oleiro fez com esse barro? Porque se você aceitar essa palavra, eu farei exatamente com a nação. Olha que responsabilidade. Eu fico pensando no Brasil. E essa palavra é muito forte. Por isso que o texto vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E já está na hora da gente começar a pensar muito bem quem nós vamos colocar lá no governo. A começar do governo de São Paulo. Lá no Senado, onde são votadas as leis. Na Câmara dos Deputados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu imagino Deus falando aqui, eu faço o que eu quero. O meu poder não tem limites, não tem fim. Eu vou te quebrar, eu vou te fazer de novo. E em minha casa, a casa do oleiro, a casa da restauração, você será um vaso novo. Pode doer, mas quando eu terminar, você vai glorificar meu nome. Desce para a olaria. Eu vou te moldar, eu vou te modelar, vou te delinear. E quando modelado fores, então eu vou te usar. Para isso foi preciso permitir-se ser quebrado, ser amassado novamente. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Não é fácil esse negócio não, viu? Eu não sei você, se você gosta de ser amassado, de ser exprimido, muitas vezes ser pisado. Fico pensando nas uvas lá, que davam o melhor vinho. É um negócio muito bom de ser, não. Esse negócio de joga água, e aí quebra, e o barro duro, coração de pedra, e aí vai tirando as pedras, e vai jogando mais água, e vai amassando, e vai acelerando lá, naquele acelerador, naquela tabuinha ali, quem já viu isso? Não é um negócio muito bom de fazer, não. Mas é necessário. Estão entendendo? É necessário passar. Jó 10, 8a e 9a diz: as tuas mãos me deram forma. Lembra-te de que me fizeste de barro. Lembra de Jó? Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Formar ou modelar em gesso, barro ou outra matéria plástica. Porque Deus é o especialista em arte de restauração. Opa, anota aí. Deus é especialista na arte da restauração. Se você está nas mãos do oleiro, você está nas melhores mãos que poderiam estar. Às vezes a gente vai no médico, mais vocês do que eu. E aí é comum as pessoas perguntarem: você está com quem é o seu médico? Aí a pessoa fala: doutor tal, doutora tal, né? Aí a gente se conhece e fala assim: você está nas mãos do melhor médico, do melhor especialista. Não é comum a gente dizer isso? Agora já pensou a gente poder dizer assim: você está nas mãos de Deus, o especialista em restauração. Você está nas melhores mãos, nas mãos do oleiro. Você não vai se sentir bem? Você está nas mãos do médico dos médicos, do rei dos reis, do senhor dos senhores. Como é bom a gente ouvir isso, meus irmãos.
mesmo sendo amassados, mesmo sendo esmagados, mesmo muitas vezes ficando resistente à água, o Senhor vai com amor, com carinho, vai chamando, vai fazendo a gente descer, porque tem um ato de humildade. Naamã também desceu, você lembra o que aconteceu com ele, e Deus vai falando com a gente através dessa movimentação, sim ou não? Concluindo, cada um de nós foi concebido ou moldado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. E eu creio que Deus está falando, porque sempre que o Espírito Santo age em nós, ele provoca uma ação a partir de nós e apesar de nós. Porque não é por merecimento, é por amor, porque a palavra é de Deus, não é da igreja. Então, eu creio que nesses dias, nesses últimos dias, na nossa vida aqui na terra, são dias que antecedem a vinda de Jesus. Eu creio que nesses últimos dias o Espírito Santo está levantando a igreja que somos nós, a igreja do Senhor, a se mexer, a se mover, a se permitir ser moldada na casa da restauração, na olaria de Deus, pelas mãos do próprio Deus. Eu creio que o Senhor está chamando a igreja, sou eu e você, somos nós, a comunidade de Israel, a sermos um vaso de bênçãos para as pessoas, um vaso nas mãos do oleiro. Olha, se você sair daqui hoje, somente com essa hashtag, nas mãos do oleiro, você já entendeu toda essa palavra. Você já está nas mãos do oleiro, você já está na casa do Pai. Quando Deus fala, ouvir, obedecer. Quando Deus fala, se permitir recomeçar. Essa é a palavra para hoje. Ouvir, obedecer. Se permitir recomeçar. Sabe o que significa? Ser refeito pelo próprio Deus. Vamos orar. Fique de pé comigo. Prepare seu coração. Glória a Deus. O que você vai falar para Deus? O que eu posso orar que represente a tua oração? O que eu posso remeter a Deus em forma de oração que seja a tua oração? Ei, percebe que orar aqui por vocês não é uma tarefa muito fácil, porque eu não sei o que vocês estão pensando nesta hora. Intermediar um pedido a Deus, no sentido de concordância, mas eu não sei o que você está pensando. Mas eu imagino, eu apenas imagino, que você possa dizer para Deus o que Jeremias disse. O que Isaías disse. Se você não puder dizer nada para Deus, só possa fazer o que o Jeremias fez. Ele não questionou, ele não murmurou, ele não duvidou. Você vê Deus falando e ele só obedecendo. Ele poderia ter falado: Senhor, eu estou aqui, porque o Senhor tem que me mandar lá para aquele lugar. Eu estou aqui te ouvindo também, o Senhor fale. Como Samuel, fale que o teu servo ouve e obedece. Não, ele não fez isso, ele simplesmente obedeceu, ele foi ao lugar que Deus determinou. Ei, você já está no lugar onde Deus queria que você estivesse, com as pessoas que você nem imaginava, mas que estão aí também para te abençoar. Mas agora Deus está falando assim: eu quero te refazer. Eu quero que você se permita recomeçar, porque eu sou o Deus do recomeço. A história que foi ontem não quer dizer que vai ser hoje, e muito menos amanhã. Porque se Deus está recomeçando, preste atenção, nesse projeto de Deus há algo novo, lindo, que nem eu e ele, nem eu e você sabemos, mas Deus sabe. Mas a gente sabe o quê? Que tudo que Deus faz é perfeito. Você entende? E isso não é só para você não, meu irmão. Isso é para a sua casa, para a sua família. Mas às vezes é preciso a gente ser amassado,
ser quebrado para Deus moldar a nossa existência. Vamos orar. Senhor, eu quero orar. Primeiramente agradecido, porque essa palavra veio de novo a nós, de outra forma. E muitas vezes nós não entendemos, mas nós sentimos. E nesta hora, a começar em mim, Senhor, me coloco para fazer como o profeta fez. Descer aonde o Senhor determinar. Nesse endereço, livre acesso, fácil encontrar esse lugar. É a casa de restauração para todos os povos. Me permito, assim como muitos aqui hoje, nos permitimos recomeçar, sermos refeitos por suas mãos. E obrigado, porque o Senhor, quando faz novo. Faz tudo novo, de novo. Faz outra vez, Senhor. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra. Obrigado porque o Senhor está falando. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor acredita na igreja. Obrigado porque o Senhor confia nas pessoas, que elas vão ouvir, obedecer. E o mundo será alcançado por nós. A cidade será transformada por nós. Apesar de nós, porque a palavra é do Senhor. Que esta palavra, que é a água, ela possa penetrar na nossa mente e mudar a razão da nossa existência. Que a gente perceba que é algo mais do que vir uma igreja. É participar de um projeto de restauração de uma cidade, de pessoas. Um projeto de salvação de pessoas, de libertação, de cura, de milagres, de porvir, coisas do porvir. Por isso nós cremos e agradecemos por este momento de preparação, de confissão, de arrependimento, que passou, a começar daqui para frente agora. Tomamos essa decisão de responder ao Senhor através desta oração. Colocamos ao Senhor no centro da nossa vida, porque melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Obrigado, Senhor, por esta igreja que aqui se reúne, parte dela aqui nesta casa. Somos vasos nas mãos do oleiro. Estamos nas mãos de Deus. Obrigado pelo Senhor ter falado. Pelo menos comigo, falou profundamente. E que esta palavra possa moldar, remodelar todo o nosso ser. Em Cristo Jesus, Senhor da igreja. E eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nesta noite com esta palavra? Passa essa palavra adiante. Copia o link lá. Amanhã já está disponível, né? Já transmita aí para uma multidão de pessoas. Convida as pessoas para ir na célula. Vai ser uma bênção. Essa semana alcançamos 68 pessoas. Semana anterior 91 pessoas. Mas estava faltando você lá. Sentimos a sua falta. Amém? Sérgio, depois falar comigo ali rapidinho, uma palavrinha, viu? Vamos orar mais uma vez, dar uma bênção do Senhor. Coloque sua mão assim, como disponível, disposta. DDD, dispõe-te. Desce depressa, Deus precisa de você, hein? Vamos alcançar essa cidade. Vamos ganhar essa cidade para Jesus, irmãos. Começando a nossa família. Onde você colocar as mãos, vai ser abençoado. Porque você recebeu a bênção de Deus agora. Amém, queridos? Não foi qualquer bênção, foi a bênção do Senhor. Para sua casa, para sua família, para sua vizinhança. Sabe aquele vizinho lá que está dando trabalho? Já sai assim, ó. Senhor, eu abençoo essa família. Faz a oração da mudança, né? E Deus muda, hein? E abençoa essa casa, esse trabalho. Vai receber essa semana? Já abençoa antes, em nome de Jesus. Que a graça, superabundante graça, de Jesus o Cristo, que o grande amor de Deus o Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a presença do Espírito Santo
de Deus sejam derramados sobre nós e vós, povo de Deus, famílias do Senhor, sobre todo o povo de Deus, indistintamente espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Aqueles que concordam, digam amém